Parte 1. Açúcar. Açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação, e isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. De ordinário se usa demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins, em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. O açúcar abarrota o organismo, entrava o trabalho da máquina viva. Houve um caso na comarca de Montcalm, Michigan, o qual me referirei. Tratava-se de um nobre homem. Tinha 1,80 m de altura e era de belo aspecto. Fui chamado a visitá-lo quando se achava doente. Já havia conversado com ele acerca de sua maneira de viver. Não me agrada o aspecto de seus olhos, disse-lhe eu. Ele usava grande quantidade de açúcar. Perguntei-lhe por que fazia isto. Disse que abandonara o uso da carne e não conhecia melhor substituto do que o açúcar. Seu alimento não o satisfazia, simplesmente porque a esposa não sabia cozinhar. Alguns de vós mandai vossas filhas, já quase adultas, para a escola, a fim de aprenderem as ciências antes de saberem cozinhar, quando isso devia ser considerado de primeira importância. Aí estava uma mulher que não sabia cozinhar, não aprender a preparar alimento saudável. A esposa e mãe era deficiente neste importante ramo de educação, e em resultado, visto como o alimento mal cozido não era suficiente para satisfazer as demandas do organismo, era ingerido açúcar imoderadamente, o que provocava um estado doentio de todo o organismo. A vida daquele homem era sacrificada desnecessariamente à má cozinha. Quando fui visitar esse doente, procurei explicar-lhes tão bem como pude como deviam fazer, e logo ele começou, aos poucos, a melhorar. Mas imprudentemente usou suas forças quando não podia ainda, e comeu pequena porção de alimento de qualidade imprópria, e de novo baqueou. Desta vez não houve remédio para ele. Seu organismo assemelhava-se a uma viva massa de corrupção. Morreu vítima da má cozinha. Procurou fazer o açúcar substituir o alimento apropriado, e tão somente piorou a situação. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Estas mudanças devem ser feitas com prudência, e o assunto deve ser tratado de maneira calculada, a não desgostar e suscitar preconceito às pessoas a quem queremos ensinar e ajudar. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produz uma condição mórbida, por mais que dele gostemos. Por quê? Porque somos propriedades de Deus. Tendes uma coroa a conquistar, um céu a ganhar, um inferno a evitar. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto: quereis ter diante de vós a luz brilhante em raios límpidos e distintos, e desviar-vos-eis dela, então, dizendo: eu gosto disto e gosto daquilo? Deus concita a cada um de vós a começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor, para elevar, enobrecer e santificar toda a alma e corpo e espírito, a fim de sermos co-obreiros de Deus. É melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisamos de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Venda de guloseimas no acampamento. Tive anos atrás um testemunho de reprovação para os gerentes em nossas reuniões campais, que levavam ao acampamento e vendiam a nosso povo queijo e outros artigos nocivos e apresentavam doces à venda, quando eu estava trabalhando para instruir os jovens e os adultos a porem o dinheiro que haviam gasto em bombons na caixa missionária, ensinando assim a seus filhos a abnegação. Tem-me sido comunicado luz quanto aos alimentos providos em nossas reuniões campais. São por vezes trazidos ao acampamento artigos que não se harmonizam com os princípios da reforma de saúde. Se havemos de andar na luz, a nós dada por Deus, precisamos educar nosso povo,
velhos e novos, a dispensar aquelas comidas que são ingeridas apenas por condescendência com apetite. Nossos filhos devem ser ensinados a renunciarem às coisas desnecessárias como doces, chicletes, sorvetes e outras gulodices, para que possam pôr o dinheiro poupado por sua abnegação na caixa da renúncia, das quais deve haver uma em todo lar. Por essa maneira, grandes e pequenas quantias seriam economizadas para a causa de Deus. Não poucos entre os nossos necessitam instrução acerca dos princípios da reforma de saúde. Há várias preparações inventadas por fabricantes de alimentos saudáveis e recomendadas como perfeitamente inofensivas. Tenho, porém, testemunho diverso a apresentar a esse respeito. Elas não são verdadeiramente saudáveis e seu uso não deve ser estimulado. Precisamos apegar-nos mais estritamente a um regime simples de frutas, nozes, cereais e verduras. Não sejam trazidos para nosso acampamento comidas e artigos de confeitaria, em contradição com a luz comunicada a nosso povo quanto à reforma de saúde. Não expliquemos paliativamente a tentação de condescender com apetite, dizendo que o dinheiro recebido da venda dessas coisas será empregado para as despesas com uma boa obra. Toda a tentação dessa espécie com a condescendência egoísta deve ser firmemente resistida. Não nos persuadamos a nós mesmos a fazer o que é sem proveito para o indivíduo sob pretexto de advir daí um bem. Aprendamos individualmente o que significa renunciar e ainda ser saudáveis e ativos missionários. Açúcar no regime de Ellen G. White. Tudo é simples, todavia saudável, porque não é reunido ao acaso. Não temos açúcar em nossa mesa. Nossa compota, em que confiamos, são maçãs assadas ou estufadas, adoçadas segundo a exigência antes de serem postas à mesa. Temos usado sempre um pouco de leite e algum açúcar. Isto nunca reprovamos, seja em nossos escritos, seja em nossa pregação. Cremos que o gado se tornará tão doente que essas coisas ainda virão a ser rejeitadas. Mas o tempo ainda não chegou para abolirmos inteiramente açúcar e leite em nossa mesa. Parte 2. Leite e açúcar.